Saudação de paz. Jesus realmente é extraordinário. Os homens brigando para ver quem é o maior, quem é o grande no reino dos céus. E Jesus nos trazendo uma lição de conversão. Em Mateus capítulo 18, os discípulos chegam até Jesus dizendo: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Olha só a pergunta deles, quem é o maior? Note que nos nossos dias, as pessoas têm lutado e têm brigado para mostrar quem é o maior, quem é o poderoso, quem é o grande, quem se destaca mais. Nos nossos dias de hoje, a luta das pessoas é para poder mostrar o poder. Dentro de nossas igrejas, dentro das igrejas, nós estamos vendo a luta para você ser um profissional de sucesso, a luta para você ser um grande empresário, a luta para você ser um homem poderoso e de destaque nessa terra. Ei, isso não é novo, isso já é, antigo. Mateus 18, os próprios discípulos de Jesus, eu estou dizendo os próprios discípulos de Jesus, Mateus 18, naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Ei, os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, vai até os pés de Jesus. Quem está dizendo isso é minha amiga, minha companheira. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Ele está dizendo que os discípulos vão até os pés de Jesus. E a pergunta deles é: quem é maior? A pergunta deles, na verdade, é: como é que eu faço para ser grande no reino dos céus? Eu quero ser grande lá, eu quero ser poderoso lá. Jesus, sabendo e conhecendo a intenção do coração daqueles homens, Jesus pega uma criança, traz uma criança. Versículo de número 2, capítulo 18, versículo de número 2 diz: e Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Olha a sacada de Jesus, olha a lapada que Jesus dá. Se é hoje, se isso acontece nos dias de hoje, essa pessoa vai ficar bicudinha e nunca mais aparece na presença de Deus. Note, olha a sacada de Jesus, olha só a sacudida, a paulada que Deus dá na moleira desse indivíduo. Note que aos discípulos, Jesus pega a criança, porque a criança é pura. Ele está dizendo: filho, primeiro você precisa aprender a ser puro. Primeiro você precisa ser genuíno diante dos olhos de Deus. Porque diante dos olhos de Deus ninguém se esconde. Você consegue se esconder diante dos olhos dos homens, mas quando você chega diante dos olhos do Criador, que fez os céus e a terra, você precisa estar com o coração purificado. O recado de Jesus, ele continua dizendo: se você não se converter, note que a preocupação de Jesus não é dizer: para você ser grande você precisa fazer isso, isso e isso. Vem para a reunião dos empresários que vai ter. Vem para a reunião dos grandes, dos poderosos que vai ter em Cafarnaum. Vem para a reunião que vai ter em Jerusalém, no templo dos sacerdotes. Vai ter uma reunião exclusiva para os empresários da fé. Não, Jesus disse: se você não se converter, você anda comigo, você caminha comigo, você é meu discípulo, mas se você não se converter, de modo algum entrarei no reino dos céus.
pastor, onde está isso? Capítulo de número 18, versículo de número 3. A preocupação de Jesus é: se converta, porque enquanto você estiver comigo, você está aprendendo comigo. Então se converta, porque para entrar no reino dos céus, não basta ter dinheiro, não basta ser grande, não basta conhecer bem, não basta ter tudo aquilo que a terra tem para te oferecer. Pois para entrar no reino dos céus, você precisa se converter. Se Jesus chegasse hoje na igreja, entrasse dentro da igreja e falasse isso: saudação de paz, povo de Deus, todos vocês precisam se converter. Se Jesus falasse isso, acabaria o culto, né? Se Jesus falasse isso na igreja, as pessoas virariam as costas. Se Jesus falasse isso dentro da igreja, sabe o que aconteceria? Fecharia as portas na cara de Jesus. Nunca mais Jesus teria a oportunidade de ir na sua igreja. Se Jesus falasse isso no culto, nunca mais você convidaria Jesus para pregar na sua igreja, no seu ministério. Talvez você nunca mais quisesse ouvir Jesus, porque Jesus ia espantar suas ovelhas, porque as ovelhas estão correndo atrás de milagre. As ovelhas estão correndo atrás dos falsos profetas. As ovelhas estão correndo atrás dos poderes dessa terra, de serem grandes e poderosos nessa terra. E a preocupação de Jesus: eu vim trazer o reino dos céus para a tua vida. E a preocupação de Jesus era: se não se converter, não entrará no reino dos céus. Eita, coisa boa! Querido, deixa eu falar algo sobre conversão. Conversão consiste no abandono total. Ei, o princípio da conversão é: pastor, eu estou há muitos anos na igreja. Vamos tirar a prova real? Você está há muitos anos na igreja, mas você já conseguiu abandonar totalmente os maus hábitos na tua vida? Você já conseguiu deixar de lado a fofoca? Conversão total é deixar de lado aquilo que não presta. Os maus hábitos precisam ser esquecido, precisa ser arrancado os maus hábitos. Isso é conversão total. Conversão total é o abandono de forma da impiedade e entrega a Deus. Você precisa se entregar verdadeiramente às vontades de Deus, anular e esquecer as suas vontades. Praticar as boas obras e a justiça de Deus. É isso que produzem frutos dignos de arrependimento. Produzir todos os dias frutos dignos de arrependimento. É exatamente isso que Deus quer nesses últimos dias. Nesses últimos dias, a preocupação é uma atitude que abrange a totalidade do ser humano. Ela é uma necessidade, porque o homem natural segue um caminho de vida que o leva para longe de Deus. O homem natural, o estilo de vida dele leva ele cada vez mais distante de Deus. Por isso, você não pode ser natural, porque senão você está caminhando a passos largos para distante, para muito longe de Deus. Querido, a conversão é o homem voltando-se para Deus e recebendo a dádiva da salvação. Ela é obtida mediante a graça e o poder do Espírito Santo pela fé, sendo, portanto, uma dádiva de Deus.
pelo fato de passarmos a andar com Deus, conversão muda a nossa vida nas áreas do relacionamento ao próximo. Eu preciso ter uma relação cordial com as pessoas que estão ao meu lado. Eu não posso ser uma pessoa encrenqueira, briguenta. Eu não posso ser um crente que dá mau testemunho. Por isso que a preocupação de Jesus aqui nesse texto era com o seu testemunho de vida. Querido, uma das coisas extremamente triste, deixa eu falar algo muito sério. Nesses últimos dias, uma coisa muito triste que tem dentro da igreja, sabe o que é? A pessoa anda como crente, se parece como crente, se veste como crente, fala como crente até, mas dá nojo ficar perto dessa pessoa. Sabe por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa extremamente maldosa com seus comentários. Muitas vezes essa pessoa que se diz ser crente, se você for na casa do vizinho e perguntar como é o meu irmão, como é minha irmã, e aquela pessoa vai dizer: eu jamais queria ser crente como essa pessoa. Às vezes faz intriga, confusão, fala palavrão. Querido, a Bíblia está dizendo que se nós não nos convertermos, Jesus está dizendo para os próprios discípulos: se você não se converter, se você não for como uma criança, se você não mudar seu coração, se você não mudar sua mente, de forma alguma você vai entrar no reino dos céus. O recado de Deus para a igreja é: voltemos aos primeiros passos. Por isso que em Apocalipse está dizendo: você deixou o primeiro amor, retorna ao primeiro amor. Eu lembro do primeiro amor. No primeiro amor, as suas palavras tocavam. No primeiro amor, as suas atitudes eram admiráveis. Mas o primeiro amor se foi. O primeiro amor foi embora. E agora ficou o quê? O que sobrou? É exatamente isso que precisa correr lá atrás. Aonde foi largada, aonde deixou, aonde ficou. Isso precisa ser resgatado. E você precisa correr com muita pressa para buscar, para resgatar o que ficou lá atrás. Por isso não perca tempo, porque a nossa vida é como um abrir e fechar de olhos, é a vinda do nosso Senhor. Imagina um abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar de olhos é a vinda de Deus. Nesse abrir e fechar de olhos também pode ser a nossa vida. Hoje você está vivo, amanhã você pode morrer. E não pode morrer do jeito que se encontra. Não pode permanecer do jeito que está. Por isso, a palavra que eu deixo para você: volte a praticar a excelência divina do amor de Deus na tua vida. Que Deus assim possa ter tocado no teu coração. Que Deus, pela misericórdia e infinita bondade, possa ter falado ao seu coração e você possa voltar a querer resgatar a essência e a excelência do primeiro amor na tua vida. A vida cristã está muito além da própria placa. A vida cristã está muito além da própria igreja. A vida cristã com Deus está muito além do ir e voltar para a igreja. É uma comunhão constante com Deus. Não é só aquele culto de domingo que faz de você cristão. Não é o estar sentado todos os dias na primeira poltrona dentro da igreja que te faz ser um cristão. São práticas
dos ensinamentos de Jesus que te faz ser um cristão verdadeiro e genuíno. Que Deus te abençoe e te guarde poderosamente em nome de Jesus. Do pastor e amigo Josivaldo Bispo.